Galera, assiste até o final que tem uma dica de ouro aqui, ó. De ouro, hein? Salve, galera, aí, ó. O caiaque de isopor, ó. Tá no esquema aqui agora pra gente começar a fazer o acabamento, ó. Tá todo fibrado. Todo bem fibrado mesmo, ó. A quilha aqui tem um reforço especial. Toda essa parte do bico aqui tá bem reforçada. A quilha a gente fez um reforço legal e tal. E agora nós vamos começar a fazer o acabamento, ó. Para começar, nós vamos produzir a nossa massa plástica. Tá aqui, ó, escorrendo restinho da resina. Com essa lata aqui, ó, são 10 quilos de resina que eu usei até agora. Tem aqui acho que não dá meio litro de resina para fechar os 10 quilos. E nós vamos produzir a nossa massa plástica então, ó. Tá aí a resina. Tá aqui, ó, talco industrial. Ó. Talco branco, talco industrial. Tem aqui mais 2 kg aqui. A gente vai produzir a nossa massa plástica pra gente fazer acabamento aí no caiaque aí. Lembrando que não vai ser aquele acabamento top não. Nós vamos fazer um acabamento aí que ele fique razoável. Porque o que acontece? Eu fiz bastante reforço nele, ó. Na parte do deck dele eu coloquei até uma madeira inteiriça, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo isso preto aí, ó? Aqui é o lugar onde a gente vai ficar. Nessa região vai os fincapés e aqui vai a cadeirinha. Então eu coloquei um compensado naval aí, ó, de 1 centímetro de espessura. Que aí a gente pode parafusar o que quiser aí como suporte da cadeirinha. Já tô pensando em depois fazer um buraco no meio dele, a parte que não utilizar pra fixar nada, e já fazer um buraco no meio, cortar, diminuir o peso, porque na verdade o caiaque já ultrapassou aí o peso que a gente imaginava, entendeu? Ele tá bem pesadinho. Embora vai ser por um lado muito bom, porque ele mais pesado, ele vai ser mais estável, ele vai ter um trekking melhor. Ele não vai ficar dançando. Mas por outro lado fica ruim pra ficar manuseando, né? Coloca em cima do carro, tira do carro, carrega pra represa, entendeu? Vai ficar tá meio pesado. Então nós vamos fazer um acabamento usando o mínimo possível de massa plástica, só mesmo escondendo as imperfeições mais graves. Eu não vou fazer para ele ficar 100% legalzinho não, que senão vai acrescentar muito peso aí vai ficar inviável, entendeu? Mas vai acompanhando aí, vamos produzir a nossa massa plástica então agora. Tá aí, ó, a nossa mesa maravilhosa aí, ó, toda bagunçada. Nós vamos produzir aqui uma quantidade de massa plástica. Isso que aqui embaixo é resina seca, não tá vazando o pote não. E aqui amanhã é o seguinte, eu posso produzir quanta massa eu quiser, não tem problema. Pode produzir bastante massa. O que não pode é catalisar. Na hora de catalisar, eu tenho que catalisar só o pouquinho que eu vou usar, senão não dá tempo de usar, a gente perde o material. Beleza? Vai acompanhando aí. Eu não vou falar aqui sobre proporções, entendeu? Você vai colocar resina no pote e vai começar a adicionar talco até ficar na consistência que você quer. Vou colocar aqui, ó, uns 300 gramas mais ou menos de pó. Vou mexer para ver como fica. De acordo com a consistência que fica aqui, eu vou ou acrescentando o pó ou eu vou ter que acrescentar mais resina. Mas eu já tenho a base aqui porque eu já fiz uma vez, então eu já sei que aqui não vai ficar aquela consistência pesada de massa. Ó, já tá bem líquida. Já demonstra que eu posso colocar bem mais pó aqui. Posso colocar mais talco, entendeu? Ó, tá bem líquida. Para uma massa falta bastante consistência ainda. Então o que eu vou fazer? Vou colocar todo esse pó aqui, ó, todo esse talco aqui. Esse talco aqui eu comprei no Mercado Livre, a resina também. E vamos produzir a nossa massa aqui, ó. Já existe a massa pronta, você pode comprar latinha de massa plástica de marcas famosas aí e tal. Mas o que acontece? Vai ficar bem mais caro do que você fazer esse processo aqui, entendeu?
Nesse processo aqui, a sua massa plástica vai ficar bem mais em conta. Ó, ainda tá bastante líquido, ó. Vou colocar mais talco aqui. Aqui, ó, vem. Você compra a embalagenzinha aqui, comprei no Mercado Livre, talco industrial. Embalagenzinha de 1 kg. É um pozinho bem fininho, é um talco mesmo, entendeu? Aí você vai misturando na resina aí, você vai produzir a sua massa. Ah, aqui já vai dar uma consistência de massa já, ó. Já ficou pesado pra bater aqui. Ó, já tá na consistência já razoável. Eu vou fazer um teste com ela nessa consistência. Por quê? Porque eu quero fazer uma camada bem fininha. Então eu não posso fazer uma massa aqui muito espessa, muito grossa. Porque aí vai ficar difícil para fazer a camada que eu quero. Vou pegar um potinho aqui, ó. Vou colocar uma quantidade aqui que dê 100 ml. Eu já estou usando esse tipo de potinho desde o começo que a gente começou a fibrar o caiaque. Então eu já tenho a base aqui que 1 centímetro que eu colocar aqui de produto vai dar 100 ml. E aí eu já sei que eu coloco então 30 gotas de catalisador, 25, 30 gotas. Aí, ó. 1 centímetro, 1,5 cm. Passou um pouquinho de 1 centímetro, eu vou colocar um pouquinho mais de catalisador. Vou colocar aqui umas 35 gotas de catalisador. Aqui, ó, vou pegar um pouco da massa. Lembrando que a nossa aqui tá bem líquida porque eu quero uma camada bem fina, entendeu? Vou aqui, ó. Você deixa o mais acabado que você puder aqui, que aí vai, quanto mais acabado você deixar nessa fase, menos você vai sofrer para lixar depois. Fazer bem fininha a demão, ó. Que aí o que acontece? Para dar um acabamento melhor, depois eu dou outra demãozinha, entendeu? Ó, a gente faz um acabamento, a gente dá uma demão bem fininha. Aí o que ficar de defeito mais grave, a gente dá uma segunda demão. Ó, você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a emenda de um pedaço de tecido quadrado que vem aqui, ó, em cima de outra laminação. Aqui eu fiz bastante sobreposição para ficar uma espessura bem firme, para ficar bem firme aqui o bico do caiaque. Eu não penso em colocar motor nele, mas de repente, né, quem sabe. Então a frente já tá super reforçada. Aí fica um desnível entre essa parte e essa. Entre essa e essa, sem contar algum caroço, ó, porque eu também falei pra vocês que eu não sou profissional em laminação. Então fica bastante imperfeição, ó. Eu vou deixar focado exatamente nessa partezinha aqui pra vocês verem o trabalho que a massa plástica vai fazer. Olha, vai fazendo um enchimento das partes que estão mais fundas, entendeu? As imperfeições que ficar dessa massa plástica, a lixa vai tirar. E aí então a gente vai dar uma lixadinha e depois vai vir com outra mãozinha, demãozinha fininha de massa, ó.
percebe, ó? A massa plástica ela fica justamente nos lugares onde tava mais fundo, ó. Ó. E aí vem depois a lixa, outra demãozinha e vai ficar top o caiaque. Beleza? Aí é o seguinte, aí é só ir repetindo esse processo, vai passando a demãozinha de massa, espera secar a lixa. Passa a demãozinha de massa, espera secar a lixa. Até chegar no ponto de acabamento que a gente quer. Galera, e agora aí, ó, a dica de ouro que eu falei pra vocês no começo, ó. Eu fiz a massa aqui, ó, um pouco mais líquida, ó, usando mais resina e menos pó. E ó como é que nós vamos aplicar aqui, ó, ó. Olha como é que nós vamos aplicar, ó. Fica uma massa mais resistente porque tem mais resina e menos pó. E fica bem mais fácil de aplicar, viu? Eu tava sofrendo lá com aquela espátulazinha lá. E me lembrei, pelo sofrimento, acabei me lembrando. Sofrimento assim, porque tem que ter bastante paciência, né, galera? Aí eu me lembrei de uma dica que eu tinha visto em um canal, de um rapaz que tava fazendo um caiaque. Eu não me lembro agora que canal que era. Mas ele deu a dica, ele falou, você dilui a massa plástica, deixa a massa plástica bem diluída e aplica ela no pincel que você economiza bastante tempo. E economiza até na lixação depois que ele fica mais liso. E fica liso mesmo, olha como tá brilhante. Fica legal aqui, ó. Vai cobrir as imperfeições. Talvez tenha que dar uma demão a mais, né? Porque fica fininho. Mas encobre bem as imperfeições, ó. Tá indo legal. E tá me economizando tempo aqui na aplicação. E vai economizar tempo também na hora da lixação. Porque por mais que a gente tá fazendo um hobby e tal, é uma coisa que a gente tá fazendo porque a gente quer, não é uma obrigação. Mas o tempo, na sociedade que a gente vive hoje em dia, o tempo é dinheiro. Não tem como. Eu tenho gastado aqui, ó, na média de 4, 5 horas por semana com esse caiaque. Já era para eu ter concluído esse projeto aqui já há bastante tempo. Mas a gente não tem tempo. Então o tempo pra gente é muito precioso. E essa dica aí, ó, eu gostei bastante. Fui fazer lá, que lembrei que o rapaz tinha falado, fui fazer e gostei bastante, ó. Legal mesmo, vai me economizar um tempão. Eu acho que eu não tô gastando 1/5 do tempo que eu tava gastando para gastar a mesma quantidade de massa. Tá aí, ó, galera. Então, o caiaque de isopor já com uma mão de massa plástica, ó. Naquele esquema do pincel lá que eu ensinei pra vocês, ó. Agora são 4h38, ó. Eu tô desde 1h da tarde mexendo com caiaque. Então, hoje eu trabalhei 3h38 no caiaque, ó. Então é mais ou menos isso o tempo que eu tô dedicando por semana na construção do nosso caiaque aí. Aí, galera, esse aí é o resultado da massa plástica passada no pincel depois de seca e lixada. Ficou bem texturizada, ficou bem, tem uma ondulação e tal. Mas a nossa intenção era passar uma camada uniforme para esconder a fibra, para depois não ficar tendo contato com a fibra, porque a fibra depois dá bastante alergia, a fibra de vidro. Então aqui agora tá tudo na massa plástica, foi tudo coberto a fibra com massa plástica. Agora você vem com a espátula, ó, e a massa plástica, eu diluí ela um pouquinho na resina para ela ficar mais líquida, ó. Agora você vem com essa espátulazinha aqui, ó. Como é uma superfície reta, você vai passando e vai tirando as ondulações, ó.
Ó, percebe que vai ficando tudo manchado, ó. As partes que estão mais fundas vai ficando mais massa. As partes que, que, que não tem buraco, a massa sai toda na espátula, ó. E aí a gente consegue fazer um acabamento razoável aqui. Eu não vou querer acabamento demais nesse caiaque porque já tá ficando bem pesadinho o caiaque. Eu pesei ele, ele tá com 30 quilos. Tá com 29 quilos,3, se eu não me engano. 29 quilos e 300. Só que eu vou fazer uma pintura nele. Então essa pintura aí eu creio que vai acrescentar aí no mínimo meio quilo. Então eu não quero que esse caiaque passe de 30 quilos, entendeu? Então a gente tá fazendo aqui só uma regularizaçãozinha, bem pouca mesmo, bem fininha, com a massa diluída na resina para ela ficar bem líquida mesmo, ó. Na verdade aqui agora eu tô usando massa plástica daquelas compradas de latinha, porque acabou o talco industrial. Então aí eu tive que comprar a massa plástica pronta na latinha, mas fica bem mais caro, viu? E aí nós vamos aqui, ó, maciando aqui em busca de dar um acabamento mais... Só que nem eu tô falando pra vocês, eu não vou fazer aquele acabamento top, vou querer deixar ele bem espelhado não, porque uma que é muito difícil também, porque é um produto artesanal, né, um caiaque que a gente fez e a gente laminou ele, então eu também expliquei pra vocês que eu não tenho experiência com laminação de fibra de vidro. Então acabou ficando alguma parte dele aí ficou meio ondulado. Mas tá bom, pra gente usar tá bom. Não tem o acabamento de um industrial, mas nem era pra ter também. Já era de se esperar assim um acabamento mais rústico, entendeu? Uma coisa feita de forma totalmente artesanal, por alguém que não tem experiência com fibra de vidro. Eu acho que foi muito bom o caiaque, viu? Ficou muito bacana mesmo, gostei do resultado. Beleza? Aí no próximo vídeo aí já vou mostrar pra vocês a pintura do caiaque. Nós vamos começar a fazer a pintura. Beleza? Valeu, forte abraço.